Você sabe o que é teoria social cognitiva? Não? Então vem que eu explico. A teoria social cognitiva foi criada por Albert Bandura, psicólogo canadense, professor da Universidade de Stanford e teórico da vertente cognitivo-comportamental e social-comportamental. Durante sua pesquisa, Bandura definiu diversos conceitos, mas apenas nos anos 80 ele transformou-os na teoria social cognitiva. A teoria social cognitiva apresenta a ideia que o comportamento humano está intimamente relacionado com os aspectos sociais e os aspectos cognitivos. Na teoria social cognitiva, o ser humano possui capacidades autorreflexivas de refletir sobre seu comportamento, autorregulatórias de controlar seus comportamentos, simbolizadora de internalizar suas experiências e antecipatórias de prever comportamentos e seus possíveis resultados. Logo, o ser humano se torna agente, não apenas sendo passivo do ambiente, como acredita a teoria comportamental, mas agindo sobre ele, apresentando características como intencionalidade, antecipação, autorreação e autorreflexão. E é essa agência humana que possibilita a reciprocidade triádica, na qual fatores ambientes, que representam o mundo externo, os fatores pessoais, que são as emoções e os sentimentos do indivíduo, e o comportamento se influenciam mutuamente. Por exemplo, vocês, queridos professores, estão dando uma aula e, de repente, um aluno se machuca. O aluno machucado é um fator ambiente, e esse fator, consequentemente, mexe com os seus sentimentos, pois, provavelmente, no momento, você se preocupa com a criança machucada. Logo, o seu comportamento é de socorrê-la. Dessa forma, um fator influencia o outro. Porém, a reciprocidade triádica ocorre de qualquer sentido, como, por exemplo, comportamento, fator e fator emocional, ou fator emocional, comportamento e fator ambiente, e assim por diante. Assim, tendo por base todos esses fundamentos, Bandura pensou o processo de aprendizagem e o definiu como as transformações de informações sobre o comportamento e sobre os eventos ambientais em representações simbólicas. Dessa forma, Bandura defende que o ser humano pode aprender por dois tipos de aprendizagem, a aprendizagem vicária e a aprendizagem direta. Na aprendizagem direta, o aluno aprende pela própria experiência. Na aprendizagem vicária, o aluno aprende pela experiência de observação. E foi pela aprendizagem vicária que o Bandura definiu o conceito de modelação. Modelação é a alteração de comportamentos, ações e emoções devido à experiência de observação e representa no ambiente escolar um instrumento poderoso de aprendizagem. Existem três tipos de modelação: a modelação cognitiva, a modelação competente e a automodelação. Na modelação, são trabalhadas no aluno diversas funções, entre elas a criação de novas respostas, desinibição e inibição de respostas e facilitação de respostas. Porém, para que a modelação seja efetiva no processo de aprendizagem, é importante que prestemos atenções em alguns aspectos relevantes, como o nível de desenvolvimento do aprendiz, o prestígio e competência do modelo, consequências vicárias, a expectativa de um resultado, a autoeficácia e o estabelecimento de metas. Um dos fatores mais importantes na agência humana e que possibilita o processo de aprendizagem é a autoeficácia. A autoeficácia é a crença que o indivíduo tem sobre a sua capacidade de atingir objetivos. Assim, Bandura afirmou que o nível de motivação, estado afetivo e as ações das pessoas baseiam-se mais no que elas acreditam do que objetivamente é verdadeiro.
Dessa maneira, a autoeficácia mobiliza os processos afetivos, motivacionais, cognitivos e seletivos. A autoeficácia deriva de diversas fontes, entre elas experiências positivas que você teve ao longo dos seus processos de aprendizagens e os estados físicos e emocionais, que são influenciados pelo fator social, que é quando as pessoas te incentivam e te motivam a fazer uma determinada ação, pelos aspectos vicários, de quando você observa uma experiência que deu certo, e pela observação direta. Mas, Bandura, levando em conta que o indivíduo vive em sociedade, desenvolveu a eficácia coletiva, que é a crença da capacidade do grupo em que ele pode atingir determinados objetivos. Assim, a autoeficácia é uma importante ferramenta intelectual para a aprendizagem, que fomenta a autocrença e ajuda a capacidade de autorregulação. Porém, devemos tomar cuidado, pois a autoeficácia não é tudo. Ela também depende dos fatores ambientais para ocorrer. E, considerando todos os aspectos, a teoria social cognitiva culmina na autorregulação, processo de autogoverno dos comportamentos, sentimentos e pensamentos, com a finalidade de atingir determinada meta. A autorregulação pode ser aplicada em diversos aspectos da vida, porém a que nos interessa é a autorregulação da aprendizagem. A autorregulação da aprendizagem representa processos de autogoverno do comportamento, sentimentos e pensamentos para atingir as metas educacionais. Esse processo é dividido em 3 etapas: a fase prévia, a fase de realização e a autorreação. A fase prévia é o momento em que os alunos estabelecem metas e planejam estratégias para atingir os seus objetivos. Nessa fase, as crenças motivacionais são essenciais. Já na fase de realização, ocorre o autocontrole de sentimentos, comportamentos e pensamentos, para que a tarefa seja realizada. Nessa fase, também ocorre a autoobservação das ações utilizadas para atingir o objetivo. Por fim, a última fase é a autorreflexão, em que os alunos analisam os resultados e têm reações mediante a finalização do processo. Porém, esse processo é de responsabilidade do professor, que deve ser mediador da autorregulação. Assim, são atribuídas ao docente algumas responsabilidades, como o ensino direto, a modelação e a prática guiada, para que o aluno possa interiorizar o conteúdo e se tornar autônomo.